Olá! Continuando a falar sobre a topografia do terreno, vamos entender como funciona então a planta de movimentação de terras. Para ficar um pouco mais fácil, eu vou alternar aqui, eu fiz uma maquetezinha do terreno e eu vou te explicar primeiro aqui na maquete, depois nós voltamos para a planta no CAD. Eu tenho aqui o terreno original na sua forma. Se a gente virar ele de lado, você vai ver aqui o desnível todo do terreno, como que é. E aí eu vou passar para a próxima vista, que é onde nós temos a marcação dos desaterros e acessos. Eu tenho aqui onde vai ser a minha rampa de acesso para a garagem. Esta marcação aqui é onde eu vou escavar para o subsolo. Nesta outra marcação eu tenho a escadaria de acesso para pedestres. E aqui no fundo eu marquei isso aqui porque eu vou precisar escavar isso aqui para ficar no nível da casa. Eu vou te mostrar agora então já a próxima vista, que é o talude do fundo. Eu vou disponibilizar para você também o download desta maquetezinha lá no material de apoio, ok? Aqui eu tenho o talude. Por que o talude foi feito desta forma? Porque neste condomínio eu tenho que manter do limite do terreno para dentro uma faixa de 1 metro na topografia natural. Depois eu posso fazer o talude. Outra coisa é a proporção deste talude. A proporção do talude em corte é de 1 para 1,5. Eu vou voltar aqui no CAD para você entender. Significa que a cada 1 metro que eu descer o corte, eu tenho que fazer uma rampa avançando 1,5 metros. Fecha o triângulo. Então o meu talude tem que ter esta inclinação aqui para evitar erosões e desmoronamento, tá certo? É a mesma regra aquela do triângulo do telhado para a gente encontrar a inclinação. Legal? Voltando aqui para a maquete, então eu cortei aqui o meu terreno e fiz o talude para chegar no nível da casa. Eu vou para a próxima cena que você vai ver agora aqui, ó, os níveis da casa, onde eu tenho aqui, ó, o corte do subsolo. Eu tenho a escadaria de acesso onde eu aterrei, né? Para eu fazer isso aqui, eu vou ter que aterrar. Eu tenho o aterro aqui, onde vai ser a parte da frente da casa, onde eu tenho a piscina, né? Este aterro aqui do fundo e o corte, esse corte deste platô, para eu encaixar essa parte do fundo da casa. Se eu não tivesse, olha aqui o que ia acontecer. A minha casa ia ficar enterrada. Então foi feito um corte para que o nível do terreno ficasse um pouquinho abaixo do nível da casa. Tá legal? Bom, eu preciso representar isso aqui, estas informações, onde é a escavação do subsolo, onde é o aterro do platô da casa, a rampa, a escadaria, a rampa de acesso, os taludes do fundo, em uma planta que ela vai ficar desta forma aqui. A visão que eu tenho dela é essa aqui, certo? Eu preciso representar isso aqui e colocar estas informações na planta, que é a planta que eu comentei com você antes, que chama de movimentação de terra. Tá legal? Então eu vou voltar aqui para esta visualização. Como eu disse, você pode baixar esse arquivo aqui para explorar ele também e entender melhor. E nós vamos voltar agora para o AutoCAD para você entender então como é a planta de movimentação de terra. Eu vou desligar novamente aqui as layers de vegetação e cotas para a gente visualizar um pouquinho melhor. Depois eu ligo novamente. Então eu tenho aqui, ó, na frente eu tenho as informações do passeio, que são padrão do condomínio. Esta informação aqui, em geral, quando você está desenhando um projeto para condomínio, o próprio condomínio fornece essa informação, o que ele quer que anote aqui, como que é o padrão da calçada e quais as informações que precisam constar, ok? Eu tenho a marcação dos níveis, dos cantos do terreno, as minhas curvas de níveis estão representadas aqui. Neste primeiro pontilhado aqui, ó, eu tenho a faixa de 10 metros, do recuo frontal de 10 metros, onde o terreno deve ser mantido no perfil natural. Eu não posso fazer nenhuma alteração no meu terreno, não posso cortar nenhuma árvore, isso aqui precisa ser mantido. Aqui a informação de mureta de energia, de acesso de pedestre, hidrômetro e lixeiras, que são padrões do condomínio também. Tem as divisas laterais marcadas aqui. O próximo recuo é este aqui de 5 metros. Deixa eu ligar aqui. Essa anotação até está faltando aqui no meu projeto,
que é o recuo... Não, eu não vou anotar aqui, vou continuar te explicando, depois eu anoto. Que é o recuo de 5 metros sem construção, mas onde eu posso fazer a movimentação de terra. Se eu precisar, por exemplo, para o acesso da garagem, se eu precisasse fazer uma rampa nestes 5 metros, eu poderia fazer, eu posso fazer qualquer movimentação. É claro que eu preciso respeitar este recuo aqui de 1 metro para fazer desaterros ou aterros. Em seguida eu tenho aqui a marcação do meu subsolo, que está no nível mais 1,12 em relação a esta curva de nível 0. O platô da casa, da área de construção, que está no 3,90. Essa parte do fundo, onde eu tenho aqui 4,16 e 4,26, que são umas varandas e uma parte mais alta. E o platô que eu criei aqui ao redor para ficar mais baixo que o nível da casa, que está na altura de 3,80. E por fim as informações aqui da faixa de 1 metro do terreno natural e o talude com o corte na proporção de 1 para 1,50 dos 3 lados do terreno. Tá legal? Isso aqui, deixa eu dar um Lay-on aqui para aparecer a vegetação e as cotas. Eu preciso cotar também estes recuos aqui da construção em relação às divisas, né? Que é aquele retângulo que a gente tinha marcando no levantamento planeotimétrico dos limites onde eu podia construir. Então essas medidas aqui tem que corresponder àqueles limites lá também, tá legal? Isso aqui então é a minha planta de movimentação de terra. Como eu disse, pode variar um pouquinho de condomínio para condomínio, de legislação para legislação, mas no geral as informações contidas são estas. Na próxima aula nós vamos ver como ficam os níveis em cortes, aqui nos cortes da casa, e como nós encontrarmos esta linha aqui, ó, que é a linha natural do terreno. Eu te vejo lá.